Olá, meus amores, cheguei, bora para nossa leitura. Tudo bem com vocês? Tudo bem por aí? Tô aqui prontinha para a leitura de vocês. Vocês estavam me esperando? Então, se estava me esperando, sem demora, bora lá. Enquanto eu embaralho, eu só vou me apresentar para quem está aqui pela primeira vez, tá bom? Se você está aqui pela primeira vez, muito prazer, eu sou a Bia, seja bem-vindo aqui ao canal Lei da Atração Tarô. Aqui é um canal que não tem opção de escolha, é uma leitura única, direta, coletiva, mas para muitos parece que é uma leitura particular. Então, eu vou pedir a você que mentalize aí o seu ser de luz. Já vou pedir desculpa ter antecipado a todos vocês, porque eu tô com uma tosse danada, tá? Então pode ser que eu tenha que pausar o vídeo aí, porque quando ela vem é danada. Mas estou aqui, estou juntinho com vocês. Gratidão, universo. Vamos lá. Qual é o tipo de relacionamento? Qual é o tipo de situação? Já mal comecei, já comecei a tossir. Que as cartas vão trazer aqui na mesa. Como é que está a sua situação com essa pessoa amada? Vamos lá. O que a espiritualidade traz? Vamos lá. Gratidão, universo. Eu vou tentar não ir muito longe com o vídeo, tá? Por causa da minha voz também. Mas vou entregar a leitura para vocês perfeitinha, do jeito que vocês gostam. Vamos lá, meus amores. Ó, a energia que abre a mesa é de um amor rejeitado. Você passou por algum tipo de desprezo, algum tipo assim de abandono. É como se aqui falasse que, falando de você, né? Em relação a essa pessoa, você pode ter se sentido aí descartado. Essa pessoa é como se ela tivesse recusado algo que você entregou para ela, porque a própria cartinha aqui, ó, ela traz isso, né? Algo que foi recusado, a pessoa pode ter te ignorado ou está te ignorando, negligenciando aqui a relação de vocês, negligenciou alguma coisa. Então a abertura é de um amor rejeitado, meus amores. Mas vamos lá, vamos ver com os arcanos maiores qual é a energia que abre. Gratidão, universo. Gratidão. Vamos lá. Vamos lá. O que a espiritualidade, traz hoje aqui para você? Eita, que tá agarrando tudo. Vamos lá. A roda da fortuna e a carta do mundo. Você viu que o mundo ela estava invertida, mas eu vou colocá-la certa. A carta direita, mas ela veio invertida aqui na minha mão. A roda da fortuna e a carta do mundo. Se essa pessoa rejeitou o seu sentimento, rejeitou você, se ela te desprezou, com essas duas cartinhas aqui, a roda do ano e a carta do mundo, aqui tem uma energia da roda girando, tá? E aí, sabe o que me mostra quando veio esse mundo aqui de cabeça para baixo? Embora eu vou deixar ele em pé aqui, é como se estivesse falando, te desprezou, te rejeitou, mas o mundo aqui não gira, tá? O mundo, ele capota. E aqui alguém capotou, fundo do deck. Sacerdotisa invertida. Aqui, meus amores, é como se falasse o fim da linha para alguém. Tem uma situação aqui que é o fim da linha. Ai, Jesus, espera aí, gente. Me perdoa. Vamos lá. Sacerdotisa invertida, carta da roda da fortuna e a carta do mundo. Olha o que aqui me fala. Aqui tem, sabe aquela coisa assim de você tá ferido, mas ter sido ferido por ter passado por uma desvalorização. É como se essa pessoa ela tivesse desvalorizado o seu sentimento ou desvalorizado você. Aqui não é só afastamento. Aqui tem uma sensação, uma energia assim, claro que não é para todos, mas quem for me conta aí nos comentários de não ter sido escolhido, de ter sido deixado de lado, sabe?
É como se essa pessoa tivesse deixado você de lado em algum momento. Então, a energia aqui está muito forte, assim. A sensação de eu fui desprezada. Mas a roda do ano, ela entra aqui trazendo uma virada inevitável, tá? Tem uma virada aqui. É como se a vida estivesse começando a reorganizar tudo. Só que não é de uma forma leve, não, tá? É de uma forma que essa pessoa precisa sentir e ela já está sentindo. O mundo aqui nessa energia fala de um ciclo que parecia encerrado, mas não foi resolvido. Algo que ficou em aberto, mal finalizado aqui. Uma sensação de não era para terminar assim. Pode ser que você traga essa sensação aqui. Por que que acabou assim, né? Então, aqui eu sinto muito um capotar, sabe? De repente, aqui, assim, não é só o fim, é uma queda de realidade. Alguém aqui achou que estava no controle, achou que podia seguir sem sentir, e é como se aqui falasse que agora essa pessoa está percebendo que não é bem assim. Bia, por quê? É o que eu sempre digo, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Eu não estou dizendo que você fez alguma coisa para essa pessoa, tá? Mas tem uma coisa aqui meio de cabeça para baixo aqui. A sacerdotisa invertida, ela traz assim uma verdade que foi ignorada, uma intuição que foi calada, sentimentos escondidos que agora começaram a subir com essa roda aqui. Então, o que está acontecendo aqui nessa energia? Quando eu pergunto o que está acontecendo? Então, se essa pessoa te rejeitou, ela está começando a encarar um peso aqui. Se ela te ignorou, vamos lá, ela começa a não conseguir ignorar mais. E o que parecia encerrado é como se estivesse voltando a se mover, voltando a mexer. Isso aqui, meus amores, é o começo de uma consciência batendo forte, tá? De uma consciência batendo forte. É isso que eu tô sentindo. Mas vamos lá, vamos entender o que a espiritualidade está querendo trazer aqui na mesa hoje. Vamos lá, gratidão, universo. Pensa nessa pessoa, mentaliza essa pessoa. Não tem nada claro na cabeça dela, mas para mim aqui está muito claro. Quando entrou esse 8 de copas aqui, que está consumindo essa pessoa por dentro, 8 de copas mais o 9 de copas. Meus amores, aqui tem afastamento, aqui tem abandono emocional, decisão de virar as costas. Então, o que tira a paz aqui dessa pessoa, o que o 8 de copas fala? Ir embora. Então, o que está tirando a paz é ter ido embora. E perceber que não devia ter feito isso. Não devia. E o 9 de copas fala muito disso aqui, porque vem como um contraste. O que ela tinha com você, o que ela vivia com você, você era o desejo realizado. Que aqui fala de desejo, satisfação. Você preenchia algo nessa pessoa. Então, ela tinha uma satisfação emocional com você. Então, o incômodo é esse. Eu saí, mas era ali que eu queria estar. Só que talvez para alguns seja tarde demais. Então é a famosa sensação de trocou e não encontrou melhor. Olha o sapo aqui, ó. Trocou, vamos lá, trocou, saiu da relação aí e não encontrou algo melhor. A roda da fortuna, debaixo aqui da roda da fortuna, que a carta deslizou aqui, junto com o rei de paus, fala de um pensamento que atormenta. Isso aqui, sabe como? Aquele pensamento que a pessoa fica ali, isso pode ter sido minha chance e eu perdi. E se eu tivesse agido diferente, será que ainda dá tempo? Aí eu te pergunto, na cabeça dessa pessoa, ela pergunta isso. Será que ainda dá tempo? Então a roda aqui, ó, da fortuna, ela bate muito forte. Aqui é destino perdido, aquela oportunidade que passou, o medo de não ter outro igual com você. E o rei de paus fala da consciência do próprio ego. É uma pessoa que sabe que agiu com orgulho, com impulso, com aquela coisa assim, dominância, eu domino tudo, eu sou tudo. Essa pessoa, ela sabe que quis controlar e ela acabou
afastando. Então a mente dela está nesse looping. Ela reconhece o erro dela, ela reconhece que perdeu algo bom, o 9 de copas, e agora é uma pessoa que pensa se ainda ela consegue reverter essa história. E o sol, meus amores, como eu tinha dito, o sol invertido aqui, é confusão emocional. Desculpa, gente. É confusão emocional, é falta de clareza, aqui é sensação de vazio. Então não está nada leve aqui, nada está iluminado. É como se a vida dessa pessoa, é como se a vida tivesse perdido o brilho depois disso aqui. Então, é uma pessoa que saiu achando que ia ser melhor, que soltou a sua mão de repente na hora que você mais precisava, te desprezou, te rejeitou e hoje sente falta do que tinha. E agora vive com essa coisa do si, com esse si e si e si. Aqui, meus amores, tem um arrependimento. Aqui tem. Tem um arrependimento forte aqui, tá? E um orgulho sendo vencido aqui, que é o que aqui me fala. Bora lá, vamos dar continuidade. O que essa pessoa aí percebeu sobre você que está me assistindo depois que te perdeu? O que essa pessoa percebeu sobre você depois que te perdeu? 2 de espadas. Mais uma. Carta da estrela. O que essa pessoa tenta esconder? O que ela tenta esconder, mas não consegue mais? 6 de paus. E a carta do hierofante. Fundo do deck, um 8 de ouros invertido. Ela não consegue mais se esforçar aqui. Aí você vai me perguntar, Bia, o que essa pessoa não consegue mais se esforçar? Aqui, ó, 8 de ouros para manter uma pose de que tá bem. 6 de paus. Entendeu? Ela não consegue. Aqui ela não consegue. Mas vamos lá. Vamos pro que interessa. Gente, a gente vem com 2 de espadas. Quando eu pergunto aqui o que essa pessoa percebeu sobre você depois que te perdeu, porque aqui ela te perdeu. E perdeu algo grandioso. O 2 de espadas fala que ela percebeu o seu valor quando ela não teve mais acesso, porque a estrela também é uma carta muito bonita, mas ela fala de distância, e você se distanciou aqui. Então é uma pessoa que percebeu o valor, a carta da estrela, o valor que tem, quando não teve mais acesso. Então é uma pessoa que percebeu que não era só presença, você era como se fosse uma direção, sabe? Então, aqui é como se você organizasse, porque o 2 de espadas é a pessoa meia confusa, a pessoa meia perdida, né? Então é como se você organizasse, você organizava emocionalmente um lugar dentro dela que agora é como se tivesse, gente, um deserto aqui. Tem um deserto aqui. O 2 de espadas, ele fala de negação, mas não de uma negação qualquer. É uma pessoa que viu, que sentiu, que reconheceu, mas é como se ela tentou fechar, ela tentou fechar os olhos, ela tentou fechar isso dentro dela, porque aceitar o que ela perdeu com a carta ali da estrela doía. Então, aceitar aqui o seu valor também obriga essa pessoa a aceitar o tamanho da perda. Você pode ter ido para longe, ou essa pessoa foi para bem longe de você. Aqui tem uma distância grande, que pode ser sim física, pode ser emocional, mas tem uma distância, você se distanciou aqui. Então aceitar o tamanho da perda. E a estrela aqui, ela traz uma coisa muito profunda, porque aqui mostra que você representava algo raro, acolhimento, verdade, esperança, cura. Então você tocava numa parte dessa pessoa que nem todo mundo alcança. Você chegou em partes dessa pessoa que nem todo mundo chega, que é difícil para chegar, né? Então é isso que eu estou sentindo aqui, essa energia. Talvez, meus amores, essa pessoa ela só tenha entendido isso
agora. E eu sinto assim muito uma energia de tarde demais, porque quando vem duas energias da roda da fortuna aqui, cara, é uma mudança severa. É uma mudança severa. Então, aqui é uma pessoa que entendeu isso tarde, quando o silêncio veio, quando a distância veio, quando o desprezo veio da sua parte, a ausência, quando a comparação com outras situações, por causa desse sapinho aqui, desse 9 de copas, né, mostrou que não era mais a mesma coisa, que ela não estava vivendo a mesma coisa. Então, o que essa pessoa percebeu? Que você tinha uma luz que não era barulho. Sabe aquela coisa da presença que acalma? Você tinha, assim, é como se você tinha um valor, mas que você não precisava impor, né? Você não precisava impor. E é justamente por isso que talvez ela não tenha entendido lá na hora, só depois, só na falta. E ela tá entendendo na falta. Você nunca se impor, assim, você nunca ficou se impondo, sabe? Para chamar a atenção. É isso que eu sinto aqui. Seis de paus e o hierofante, o que essa pessoa tenta esconder, mas ela não consegue mais, ela tenta esconder que no fundo ela queria ter dado certo com você. Ela queria aqui poder olhar para essa história sem peso, sem culpa. E hoje ela carrega uma culpa, sem uma sensação de fracasso. Essa pessoa fracassou aqui. O seis de paus aqui, ele não fala só de orgulho, ele fala de necessidade de validação, de querer vencer, onde internamente é uma pessoa que sente que falhou. Por isso que aqui, ó, adianta se esforçar mais. Já caiu a ficha aqui que ela falhou. E o elefante pesa mais ainda, sabe por quê? Porque aqui mostra, meus amores, que essa pessoa, ela não te colocou aqui, ó, num lugar banal. Ela pode até ter tentado te tratar como algo comum, passageiro, substituível, mas dentro dela você ocupou um espaço de seriedade, porque o hierofante fala de seriedade, de responsabilidade, de algo que, sabe, que tinha nome, que poderia ter tido nome, estrutura, permanência. Você queria permanecer. Deixa eu acender a velinha ali, meus amores, espera aí, para clarear mais aqui. Então, é isso aqui que eu sinto. Sabe o que eu sinto? Uma pessoa, meus amores, que ela queria olhar para essa história sem peso nenhum. Só que essa pessoa, ela falhou. Essa pessoa, aqui ela perdeu uma oportunidade muito grande. E essa pessoa, ela esconde isso, né? O quê? Que você mexeu com a noção dela, noção de estabilidade. Que com você não era só desejo, não era só vaidade, não era só carência. É como se aqui estivesse falando que tem um chamado de profundidade, de construção, de verdade. O hierofante fala isso. E isso está incomodando porque agora é uma pessoa que tem que conviver com uma percepção difícil. Ela talvez tenha banalizado, vamos dizer assim, justamente aquilo que tinha mais valor na vida dela, né? E o 8 de ouros invertido traz muito isso, né? No fundo tem assim, é como se tivesse uma incapacidade de seguir a vida do jeito que ela queria. Essa pessoa, ela pode tentar assim, ó, ocupar a mente dela, ela tentar desviar o pensamento, ela pode tentar endurecer, mas assim nada encaixa, não encaixa. Porque quando alguém, né, toca no nível profundo, meus amores, o esquecimento não acontece por esforço, então não adianta mais se esforçar aqui. Então aqui a energia não é só, ela assim, ela sente a sua falta, aqui é mais profundo, ela reconhece tarde demais aquilo que ela tentou negar, que ela tentou diminuir, né? Porque quando a gente despreza alguém, a gente está tentando diminuir, mas aqui é uma pessoa que já não consegue mais fugir da verdade, de que teve um peso real aqui na vida dela. Teve um peso muito forte aqui.
Vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. Gratidão, universo. O que mais a mesa está contando sobre esse ser de luz aqui? Quero saber como você tá. Eu sinto que você tá distante dessa pessoa que te desprezou. Você tá dando a sua ausência. Eu quero saber como você está. Vamos lá, como você tá. Uau! Pagem de espadas. E qual a cartinha? Rainha de espadas. Estou falando que você tá dando a sua ausência aqui. Como você olha? Como você olha, não. O que você hoje pensa sobre essa pessoa? A carta do carro. Mais uma. 3 de copas. É complicado, né, gente? Qual é o fundo do deck? 4 de ouros. É um tantinho complicado aqui, né? Agora, que tá incrível você na energia do Pajem de Espadas e na Rainha de Espadas. Eu só queria uma confirmação, porque eu já tava sentindo que hoje, assim, essa pessoa te desprezou e hoje quem despreza ela é você. E você sabia, você tinha certeza, tem um olhar seu curioso sobre essa pessoa. Não que você deseje o mal, mas que você, lá no fundo, você tinha certeza que uma justiça seria feita, né? Então aqui não tem mais uma entrega inocente da sua parte, tem uma observação, tem uma distância pensada aqui. Tem um silêncio que não é fraqueza, é escolha, meus amores. Esse Pajem de Espadas na sua energia, aqui não é fraqueza, é escolha. Aqui mostra que você ainda olha, mas que você não se expõe. Você vê, você percebe, você pode até entender. Só que você, é como assim, você não entra mais. E a Rainha de Espadas é o corte emocional, mas aquela coisa consciente. Eu sei o que eu mereço. Então você não se permite mais ser levada pelo sentimento. Você que está me assistindo, você não aceita mais o que antes você tolerava. Então você aprendeu. Aqui, sabe aquela coisa assim? Teve dor, só que uma dor que virou lucidez. Não é que você não sinta, não é isso. Só que agora você está se escolhendo primeiro. E essa Rainha de Espadas aqui tá linda. E aqui, ó, a carta do carro e o 3 de copas. Aqui é como se falasse que você entende que precisa seguir. Porque o carro é movimento, só que o movimento com decisão interna. Então é tipo assim, eu não posso ficar parada nesse sofrimento esperando essa pessoa para o resto da minha vida. Eu não posso ficar aqui. Eu preciso ir, mesmo sentindo. E o 3 de copas, ele traz esse contraste emocional, que aqui tem lembrança do que foi vivido, partes leves, né, da conexão, de tudo que foi bom e do que poderia ter sido. Então, aqui, meus amores, não é um pensamento simples, não é aquele seu pensamento assim, eu só vou embora. Não é só eu não quero voltar ou eu quero voltar. Aqui é assim, ó, foi bom, mas não foi suficiente. Eu senti e sinto ainda, mas me feriu. Então tem uma consciência aqui. Temos um 3 de copas. Pode ser que essa pessoa tenha, né, te deixado aí de lado, ter vivido outras coisas na vida dela que te magoou aí profundamente. E o 4 de ouros no fundo do deck traz aqui a energia de você se protegendo, segurando seus sentimentos, não se abrindo mais como antes. É como se você estivesse evitando se colocar de um jeito vulnerável, que talvez você já tenha se colocado muito. E aqui não vem como avareza. Aqui é como se você estivesse se preservando. Você não quer perder de novo. Você não quer se desmontar de novo. E aqui, quando eu falo não quer perder, também não quer se perder de você, né?
Então aqui é como se você estivesse se contendo. É isso que fala. Aqui você não está no mesmo lugar. Você não está mais disponível. Isso mostra. E aqui isso muda tudo, meus amores. Muda tudo. Aqui traz uma mudança muito grande. Vamos lá. Com essa rainha de espadas, essa pessoa sentindo que você esfriou emocionalmente em relação a ela, o que ela sente? Vamos lá. Aquela rainha de espadas ali fala muito de você, sabe? Muito consciente. Vamos lá. Gratidão. O que essa pessoa sente ao perceber essa mudança em você? Gente, 10 de ouros. A carta do imperador. Isso que essa pessoa sente, faz ela se aproximar ou travar ainda mais. 2 de paus. E um cavaleiro de paus. Fundo do deck 7 de ouros, com um certo receio em relação ao futuro. Mas, cara, aqui que essa pessoa sente com esse 10 de ouros aqui ficou bem delicado, tá? Ela sente a perda de algo grande. Não é saudade, uma coisa simples. É perceber, é percepção de estrutura que existiu, que poderia ter existido e que, sabe o que, gente? Não tá mais disponível do mesmo jeito de antes. Não tá. Aqui, a ideia de futuro, de um futuro que se perdeu, de uma estabilidade que poderia ter sido construída ou que foi construída e ela desperdiçou. Então aqui é algo estruturado que escapou. E o imperador fala que bate no ego, bate ali naquele controle, na necessidade de domínio. Então essa pessoa, ela sente que perdeu o lugar de segurança que tinha com você. E ao mesmo tempo, meus amores, é uma pessoa que sente que perdeu o controle da situação. Sabe por quê? Porque você ficou firme. Firme, estruturada. Mesmo que você diga assim, Bia, eu estava quebrada, amassada por dentro. Um caminhão me atropelou e eu não anotei a placa nem ninguém. Então eu sinto isso aqui. Você firme. Isso está tirando essa pessoa, isso tirou ela da posição de conforto. Aqui tem um incômodo silencioso de, sabe aquela coisa? Eu não conduzo mais como antes. O 2 de paus e o cavaleiro de paus puxando para cá. Aqui, meus amores, não é linear. Essa pessoa, ela observa, ela calcula, ela pensa antes de agir. É como se ela estivesse sentindo o risco. Aqui é uma pessoa que tem medo de ir até você. Por quê? Ela tem medo de ir e encontrar você diferente demais. Só que o cavaleiro de paus é aquela coisa de empurrar, né? Então aqui empurra, aqui tem desejo, impulso, vontade de quebrar essa distância que hoje existe entre vocês. Só que aqui virou um conflito interno. Uma parte dessa pessoa está querendo ir e outra parte tem medo do que vai encontrar, porque com certeza você mudou pra caramba. Então isso aqui é como se falasse que está gerando movimentos inconsistentes, aquela coisa de se aproximar devagar, recuar, pensar, sentir, mas trava. E é uma pessoa que trava, mas ela volta a querer. E o 7 de ouros é como eu disse. É espera, é análise. É um receio de investir e não ter retorno. Então ela olha para você agora como alguém que não é mais fácil de acessar. Não é mais previsível. Não reage mais como antes. Isso faz essa pessoa pensar 2 vezes. Mas não faz ela, assim, faz ela pensar 2 vezes, gente. Mas não faz ela parar de querer. Então,
Com certeza que você se posicionou e essa pessoa sentiu o impacto. Com certeza você se posicionou, ela sentiu o impacto, ela perdeu a segurança que tinha e agora ela está oscilando entre agir ou ficar na dela. Eu vou dizer uma coisa para você, você virou um desafio emocional, tá? E isso mexe mais do que quando você estava disponível, de quando você falava alguma coisa. É isso aqui. Mas vamos lá, gratidão que ainda não acabou, não. Vamos perguntar aqui qual vai ser, a carta já está até voando, qual vai ser a próxima atitude dessa pessoa diante de você, assim, né, do jeito que você tá. 5 de espadas. Mais uma. Nossa, cavaleiro de espadas. Ajoelhada e de cabeça baixa. Ela vai vencer esse medo? Ou ela vai perder essa chance? Ela vai vencer esse medo ou ela vai perder essa chance? A sacerdotisa e o 8 de ouros. Fundo do deck, Ás de ouros. Muito bom. Deixa eu beber água. A gente pergunta próximas atitudes. E vem um 5 de espadas, meus amores. Aqui vem movimento, mas esse movimento ele vem carregado. O 5 de espadas, ele traz a consciência de um erro, a sensação, sabe aquela coisa assim, passei dos limites. Então tem um conflito interno com o que fez, com o que ela fez aqui. Então aqui não é vitória, aqui é peso de ter perdido do próprio jeito, o jeito dela, sabe como? Esse cavaleiro de espadas de cabeça baixa aqui, tá? Aqui vem, mas vem com a cabeça baixa. Vem sem aquela arrogância de antes. Vem, mas por necessidade interna, muito mais por necessidade interna do que por segurança. Então aqui é uma aproximação que ela não vem com leveza, ela vem com urgência, com coisas engasgadas, com algo que precisa ser dito. Não é totalmente estruturado. Aqui tem um voltar atrás. Aqui é um impulso. Mais impulso do que maturidade completa. Essa pessoa é como se essa pessoa ela tivesse apavorada. Quando eu pergunto se ela vence o medo ou se ela perde a chance, aqui não é simples. A sacerdotisa, né, ela segura muito, traz o silêncio, traz o medo de se expor, coisas que ainda ficam guardadas. Então tem sentimento, mas tem uma contenção. Aí o 8 de ouros é como se viesse para corrigir. É a vontade de fazer diferente. Então tem um esforço assim interno, uma tentativa de amadurecer. Então o que acontece aqui? É uma pessoa que ela não perde totalmente a chance, mas ela também ela não se entrega totalmente. É uma pessoa, meus amores, que aqui fala assim, ó, que vai dar sinais, que vai tentar se aproximar, mas que ainda, assim, mas com partes escondidas. E apesar de tudo, esse Ás de ouros aqui, existe uma oportunidade, existe uma chance de recomeço, algo que pode sair do emocional e ir para o prático. Mas essa chance aqui depende de uma coisa, ela sair desse silêncio interno da sacerdotisa e transformar a intenção em atitude consistente, que é o que o 8 de ouros traz aqui. Então, é uma pessoa que está sentindo um impacto, com muita vontade de se aproximar, vem com uma energia mais humilde, mais quebrada, mas ainda não está 100% resolvida dentro dela. É isso que aqui fala. Aqui, meus amores, não é perdeu a chance, mas também não é, sabe aquela pessoa que agiu com tudo? É isso que eu sinto aqui. Eu preciso entender o sentimento dessa pessoa por você. Qual é o sentimento
Deixa eu botar todas as cartas de volta. Calma aí, gente. Agora a parte mais importante. Porque o jogo virou, aqui capotou, mas eu quero saber o sentimento dessa pessoa por você. Qual é o sentimento dela? 5 de paus. Nossa, a carta dos amantes. Cavaleiro de copas. E mais uma pergunta que não quer calar, tá? Em que momento a vida dessa pessoa capotou? Em que momento? 9 de copas. Se deslumbrou com alguma coisa, ó. 3 de copas. Essa pessoa pode ter ido viver um outro relacionamento, tá? Em que momento a vida dela capotou? 10 de copas. Mais o quê? 2 de ouros. Ela não tinha certeza de nada. Mais uma. A carta do mago. Fundo do deck. Uma rainha de ouros. Ela foi viver uma situação que não tinha segurança. Essa pessoa se deslumbrou aqui com alguma relação, gente. E capotou exatamente nisso. O 5 de paus, ali, ó, mostra o conflito, né, interno. E aqui traz interferências externas. Essa pessoa sente, mas ela briga com o que sente. Aqui tem comparação, tem dúvida, tem uma disputa interna entre ego e coração. Os amantes entram aqui com verdade, né? Como verdade que essa pessoa ela não consegue apagar, que é a conexão real que existe aqui entre vocês. Então, tem uma escolha emocional aqui que ficou marcada, tem um vínculo que não foi qualquer coisa. Mas, assim, não é um amor leve, é um amor que desorganiza tudo por dentro. O Cavaleiro de Copas, aqui, fala da vontade de se aproximar, daquela coisa de romantizar o que viveu com você, o desejo de expressar, de sentir de novo. Só que isso tudo vem em cima de um conflito. Então, é um sentimento de uma pessoa que quer, que reconhece, mas, assim, alguma coisa, ela não está em paz com alguma coisa. É um amor com tensão, é um sentimento com resistência. E aqui, quando eu pergunto o que começou a capotar, né, de forma simbólica, né, claro, aqui o que começou a capotar quando essa pessoa achou que estava ganhando, quando ela sentiu que estava satisfeita, que ela achou que tinha outras opções, ela entrou em ambientes, pessoas, sei lá, situações que davam prazer, mas eram prazer momentâneos. E o 3 de copas fala dessa dispersão, outras pessoas, distrações, aquilo que não era profundo, era superficial. Então aqui, esse 9 de copas é aquela sensação, tá tudo sob controle, tá tudo do jeito que eu quero, só que aí essa pessoa ela se perdeu num lugar, ela se perdeu nesse lugar. É uma pessoa que confundiu prazer, meus amores, com valor real. Confundiu escolha com excesso de opção. Ela se perdeu aqui. O 10 de copas com esse 2 de ouros e o mago, né? Aqui, meus amores, o capotar de verdade, sabe o que aqui mostra? Que essa pessoa ela teve contato com algo que parecia completo. E aí, ela entra em comparação com você. Ela viu o que é conexão emocional de verdade. Viu o que era felicidade de verdade. E o 2 de ouros fala da bagunça, da indecisão, da tentativa de equilibrar duas coisas, de não saber em algum momento ali o que escolher. Essa pessoa se perdeu. E aqui o mago é uma pessoa que tentou controlar, tentou conduzir do jeito dela. Ela achou que podia dar um jeito em tudo, só que não deu. Por isso que capotou. Então, aqui é uma pessoa que entrou numa energia, num lugar de excesso, de confusão, que estava tudo sob controle, só que não estava. Ela tentou manipular a situação e ela perdeu o eixo. Aqui o capotar, assim, não foi num dia só. Foi quando a realidade aqui começou a mostrar
que nada substituía o que tinha com você. Que aí vem o conflito, o sentimento mal resolvido, essa bagunça que essa pessoa vive agora. Então isso aqui é muito forte, porque está mostrando que o sentimento existe, mas vem junto com arrependimento, com confusão. Então, aqui tem uma virada, e o ponto de virada foi justamente quando essa pessoa percebeu que não tinha mais você do mesmo jeito, e que nem sonhando ela conseguiu alguém como você. Nem sonhando ela conseguiu. Nem sonhando. Ela foi viver algo aqui que, olha, vamos lá. Gratidão, universo. O que essa pessoa vai fazer com esse sentimento? 7 de espadas, mais um. Rei de ouros. Essa culpa, esse arrependimento, isso tudo que essa pessoa está passando, vai virar atitude? A carta da lua. Mais uma. Pagem de paus. Fundo do deck, 10 de espadas. Essa pessoa está se afogando. Olha. Tinha que vir um 7 de espadas aqui, né? Essa pessoa, ela não lida de forma limpa, né? Como assim, Bia? 7 de espadas é a fuga interna, gente. Esconder o que sente. Racionalizar para não encarar. Sabe? Tentar manter uma imagem de controle. Ela sabe o que ela sente, mas ela não se permite viver isso com transparência. E o Rei de Ouros aqui entra como máscara, aquela postura firme por fora, estabilidade aparente, está tudo sob controle. Mas o controle é externo, meus amores. Por dentro não está resolvido. Então o que ela faz com o sentimento? Ela fica tentando guardar, administrar, ela tenta encaixar na vida dela sem expor. Então ela tenta seguir normal, mesmo não estando. Gente, que pessoa difícil, hein? Misericórdia. Virar atitude? Lua e Pagem de paus. Aqui não vira algo direto. A lua fala de confusão emocional, de medo, de insegurança, de ilusão misturada com verdade. Então é uma pessoa que não tem clareza suficiente para agir com firmeza. O Pagem de paus mostra pequenos movimentos acontecendo, sinais, tentativas leves, uma aproximação tímida. Então, não é ausência total de atitude, mas também não é uma atitude assim madura, assumida. E as cartas estão falando isso o tempo todo. É aquela coisa de aparecer, sumir, sabe? Testar o terreno, não se entregar totalmente. Esse 10 de espadas, aqui fala de uma dor profunda, de uma sensação de fim, de peso do que aconteceu. Então, é uma pessoa que sente que passou do ponto aqui. Isso está gerando culpa, medo de não ter volta, medo de encarar você de frente. Essa pessoa, ela não sabe lidar, gente. Ela sabe que errou, mas ela não sabe lidar. Então, ela prefere esconder do que expor. Ai, gente, para alguém que prefere esconder do que expor, eu vou falar aqui para você, tá? Aqui é a energia de quem sofre, está sofrendo, tá comendo ali, vamos dizer, o pão que o diabo amassou, mas ainda não tem coragem suficiente para fazer o que precisa, o que tem que fazer. E diante disso eu vou perguntar aqui para a espiritualidade, diante de tudo que foi mostrado aqui, porque mesmo que você queira essa pessoa, mesmo que você fale, Bia, eu vou esperar por essa pessoa, beleza. Mas espera vivendo, porque aqui é uma pessoa que, caramba, ela pode estar no fundo do poço, mas ela não quer mostrar isso, tá? A energia tá aqui, ó, que ela tá no fundo do poço, mas ela não quer mostrar. Então, meus amores, eu vou ver aqui, ó, o que precisa acontecer para essa pessoa acordar. Vamos lá. 10 de ouros. O que precisa acontecer? Ó, 5 de copas. E para você aí, que atitude diante disso aqui? Gratidão, você tem que tomar aí, você deve tomar se você sentir. Ás de copas. E mais o quê?
Rei de paus. Fundo do deck, a carta da temperança para você aqui, meus amores. Só dar um gole de água. Gente, tem gente que só acorda, vocês me perdoem, tá? Mas tem gente que só acorda, e essas duas cartas falam muito disso. Quando perde, quando sente a perda de verdade. Então, não é quando escuta conselho de ninguém, não é quando alguém fala, é quando a pessoa olha para a própria vida, e a gente tem um 5 de copas aqui, ó, e percebe que perdeu algo que não era comum, a gente tem um 10 de ouros. Aqui, essa pessoa, meus amores, ela só desperta, ela já está despertando, mas quando cair a ficha do que poderia ter sido, do que ela não valorizou, do que ela deixou escapar. E meus amores, para vocês, aqui, coisa mais linda é esse Ás de Copas. A espiritualidade, ela não pede para você esperar parado, não. Pede para você não se abandonar. Para você, sabe aquela coisa de sentir, você até sente, isso é real, tá aqui. Mas não transforma isso em uma espera eterna, sabe? Uma espera eterna por alguém que ainda não teve coragem de se posicionar. Então aqui é assim, ó. Continue se escolhendo, se respeitando, seguindo a sua vida com consciência do seu valor. Porque, vou te dizer uma coisa, essa pessoa já aprontou muito com você. Não já aprontou muito? Porque quem quer de verdade, gente, quem quer mesmo, não fica só sentindo, se posiciona. E eu vou te dizer, o que for para acontecer, vai te encontrar no caminho, não na espera. Então continue caminhando. Me perdoe, eu fiquei aqui chateada com essa pessoa. Olha a temperança aqui, quanto tempo você vai ter que ter paciência. Então realmente entra no seu amor próprio. Aqui capotou, capotou. Entrou em relações vazias, essa pessoa entrou. Só que é uma pessoa que não tem atitude, né? Não tem atitude. E aí fica difícil, gente. Fica bem difícil. Bem difícil, tá? Então, pede paciência, mas não é paciência de espera, é paciência de transição, que é o que a temperança fala. Da transição para você voltar para você se colocar no seu lugar sempre como você está fazendo. Porque aqui capotou bonito, gente. Essa pessoa, com certeza ela entrou em outras relações, eu sinto isso aqui, mas não tinha profundidade, nada que sustentasse de verdade. Sabe por quê? Porque essa pessoa aqui, porque isso aqui não é sobre ter opção, é sobre ter atitude. E aqui tem sentimento, mas não tem posicionamento. E de que adianta? Sentimento sem atitude não constrói nada. Né? Não é isso? Vamos lá. Gratidão. Vamos ver uma mensagem aqui para você. Pessoa que não age. Gente, eu tô sentindo aqui a sua... Como é que se diz? É como se você estivesse indignada. Ó, olha a cartinha que vem para vocês. Limpeza e libertação. O sal grosso é um escudo que afasta o que não te serve mais. Permita-se soltar o que aprisiona sua alma, limpar os cantos escuros e respirar leveza. Livre-se do que pesa. A limpeza abre caminhos para a renovação. Olha isso. Olha isso, tira um print. Ah, Bia, você está dizendo que eu não devo querer essa pessoa? Não, meus amores. Não estou invalidando o que você sente, não é nada disso. Mas essa pessoa talvez ela esteja caindo a ficha dela porque as coisas não saíram como ela esperava, tá? Não esperava. E porque você mudou. Então aqui fala que é você se libertando do que ainda pesa, do que ainda ocupa espaço dentro de você sem te fazer bem. Então, aqui fala isso. É você entendendo que nem tudo que você sente você precisa carregar. Tem coisa que é para soltar, meus amores. Tem coisa que é para deixar ir. Tem coisa que já cumpriu o papel.
e agora só pesa. E quando a gente limpa, quando a gente se permite liberar, a vida volta a fluir. A energia se renova, o coração respira. E o novo encontra espaço aqui para chegar. Bia, mas eu quero essa pessoa, beleza. O que é seu não precisa ser sustentado pelo sofrimento, entendeu? Não precisa, solta isso, que se essa pessoa for do seu destino, uma hora ela vai criar coragem e ela vai até você. Mas você não pode parar a sua vida, entendeu? Nem pensamento, não, não. Essa pessoa ainda vai passar por grandes coisas aqui, por grandes momentos, para ela sentir o que ela rejeitou, entendeu? Ela já está sentindo, tá? Ela já está fazendo essa comparação aí. Meus amores, gratidão, meu coração para vocês. Não esquece de se inscrever, que essa pessoa é difícil, ela é, mas você vai mostrar para ela quem você é, e você não é qualquer coisa. Então, fala aí, ó, escreve aí nos comentários. Eu sou um imã do que eu quero viver. E o que você quer viver? Você quer viver um negócio enrolado desse? Não. Então fala, eu quero viver o verdadeiro, eu quero viver aquilo que eu mereço. Eu mereço viver o melhor. É isso, tá, meus amores? Um beijo, até o próximo vídeo. Fui!